Bom, pessoal, nosso conteúdo de hoje da aula de português é referente ao livro didático. O assunto é advérbio, está na página 100 do livro didático de vocês. E hoje eu vou fazer uma explicação do assunto e vocês irão fazer no caderno apenas as questões 1 e 2. Na próxima aula eu acrescentarei outra atividade complementar, então hoje ela é mais explicativa, tá certo? Então, os advérbios fazem parte das 10 classes gramaticais, as 10 classes de palavras que eu já abordei para vocês. E os advérbios, segundo o livro, são aquelas palavras que ampliam as informações sobre um verbo, indicando circunstância em que ocorre a ação expressa por ele. Ou seja, advérbios são palavras que trazem mais informações ao verbo, ampliando-lhe o sentido. Ou seja, são palavras que modificam o sentido do verbo, trazendo mais informações a respeito dele. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, aqui na primeira oração, eu tenho li o livro. Por que eu chamo de oração? Porque oração é toda frase que contém verbo. Se não tiver verbo, a gente não chama de oração, tá certo? Então, oração são frases que contêm verbo. Então, aqui li o livro, o verbo é li, que vai ser a ação. Vejam que aqui eu tenho aqui a informação bem simples, bem básica. Li o livro. Aqui eu não estou acrescentando nada a respeito da ação, apenas estou mostrando a ação que eu fiz. Já na segunda oração, vejam que eu acrescentei a palavra atenciosamente. Li o livro atenciosamente. Ou se eu quiser dizer, li o livro com atenção. Vai ser a mesma coisa. Então vejam que a palavra atenciosamente, ela ampliou o sentido do verbo. Li o livro atenciosamente. Então, atenciosamente foi a forma, foi o modo como eu li o livro. Então, atenciosamente é chamada de advérbio porque ela é uma palavra que vai estar ampliando ou acrescentando mais informação ao verbo. Na terceira oração, li o livro ontem, atenciosamente. Vejam que eu acrescentei a palavra ontem, não mudou o sentido da frase, da oração. E eu acrescentei junto com atenciosamente a palavra ontem. Então, ontem e atenciosamente também vão ser advérbios, porque além de atenciosamente, eu estou mostrando o tempo em que eu realizei a ação, que foi ontem. Então, ontem e atenciosamente vão ser advérbios, porque vão estar ampliando o sentido do verbo, que é li. Mais exemplos. Fiz a atividade. Aqui estou mostrando apenas a ação. Fiz. Vejam que na segunda oração eu acrescentei também a palavra ontem, mas você pode, digamos que pode ser hoje pela manhã, ontem à noite, depende do tempo em que você fez a ação. Ontem fiz a atividade. Na terceira frase eu tenho ontem, fiz a atividade vagarosamente. Então, aqui eu acrescentei, se você olhar para a primeira oração e para a última, vejam que eu acrescentei a palavra ontem vagarosamente. Então, elas deram mais ênfase, deram mais sentido ao verbo. Está mostrando o tempo em que eu realizei e o modo de como eu realizei a ação. Então, ontem e vagarosamente também são advérbios porque estão ampliando o sentido do verbo, tá certo? Então, ontem fiz a atividade vagarosamente. Então, advérbios são justamente essas palavras que irão trazer mais sentido ao verbo, ampliam o sentido do verbo, indicando-lhe circunstâncias. O que são circunstâncias? Então, vejam aqui no livro, as circunstâncias, elas expressam a forma como aquela ação está sendo realizada. Por exemplo, a gente vai ter aqui vários exemplos de advérbios, cada um indica uma circunstância diferente. Então, há palavras que vão indicar dúvida, por exemplo, talvez, acaso, porventura, provavelmente, possivelmente. Exemplo, provavelmente eu irei para a sua casa amanhã. Então, aqui eu estou apresentando uma circunstância de dúvida. Então, provavelmente é um advérbio que vai estar trazendo, ampliando o sentido do verbo irei, tal, provavelmente eu irei à sua casa amanhã, provavelmente. Então, eu estou ampliando o sentido do verbo, não estou dando uma certeza, eu estou indicando uma dúvida. Então, essas palavras aqui, elas são advérbios de dúvida. Os advérbios de intensidade, muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, excessivamente, etc. Exemplo,
Gostei muito do filme. Então aqui eu estou trazendo informação ao verbo gostei muito do filme. Então eu estou apresentando aqui um advérbio de intensidade para intensificar o sentido do verbo. Gostei muito. Se eu dissesse apenas gostei, eu não estaria mostrando com intensidade a forma como eu realizei aquela ação. Então, esses aqui são exemplos de advérbio de intensidade. E os advérbios de modo? Bem, mal, assim, depressa, devagar, melhor, pior. E esses aqui que eu mostrei, vagarosamente e atenciosamente, também são advérbios de modo, que mostram o modo como a ação foi ou vai ser realizada. Os advérbios de lugar, abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aqui, atrás, cá, dentro, fora, lá, longe, etc. Então, essas palavras, elas indicam o lugar em que está sendo realizada a ação. Então, são advérbios também. E os advérbios de tempo, agora, ainda, amanhã, antes, cedo, depois, ou seja, são todas aquelas palavras relacionadas a tempo. Então, elas são chamadas de advérbios porque vão estar indicando circunstâncias de tempo em relação à ação. E os advérbios de afirmação são aqueles que afirmam sim, certamente, efetivamente, realmente. E os de negação são aqueles, obviamente, que negam, né? Não, nem, nunca e jamais. Então, todas essas palavras, elas são chamadas de advérbios porque a gente usa essas palavras dentro de uma oração para intensificar o sentido de um verbo. Ou seja, para trazer mais informação, para ampliar a informação sobre um verbo. Então, cada uma delas vai indicar uma circunstância diferente. Então, vamos lá para as duas questões que vocês irão responder no caderno. A primeira apresenta dois fragmentos em relação àquela crônica que vocês realizaram uma atividade numa aula passada. E na primeira oração diz assim: na terceira noite de tribulação, proponho à minha mulher um esquema. No segundo item, na segunda oração, Olívia dá uns pulos pela grama. Então, aqui na letra A pergunta assim, no período 1, esse aqui, que forma verbal é o núcleo da oração? Então, aqui está perguntando qual é o verbo da oração, qual é a ação. Então, na terceira noite de tribulação, proponho à minha mulher um esquema. Então, aqui a ação vai ser proponho. Então, ela é o núcleo, essa palavra vai ser o núcleo da oração. O que é oração? Frases que contêm verbos. Então, a palavra principal da oração sempre vai ser o verbo. Então, aqui você vai colocar qual é a forma verbal, que é o núcleo da oração, vai ser propônio. E ainda na mesma pergunta, e qual expressão indica em que momento essa ação ocorre? Qual é a expressão que indica o momento em que essa ação ocorre? Então, o momento vai ser esse, na terceira noite de tribulação, tá certo? Então, vocês irão escrever esses dois termos, essa palavra e essa expressão todinha na letra A. Na terceira noite de tribulação, está indicando o momento, ou seja, o tempo em que a ação ocorre, e o núcleo, a forma verbal vai ser propondo. Na letra B, no período 2, esse aqui de baixo, que forma verbal é o núcleo da oração? Então, você vai reler aqui, ó, Olívia dá uns pulos pela grama. Qual é a ação realizada pela Olívia? Então, a ação, ela vai ser a forma verbal. Você vai identificar e vai escrever aqui na letra B. Qual é a expressão que indica o local em que essa ação ocorre? Ou seja, a Olívia dá uns pulos onde? Qual é o local? Pela grama. Então, pela grama vai ser o local em que essa ação ocorre. Então, aqui você vai identificar qual é o verbo, qual é a ação que a Olívia realiza e o local em que essa ação foi realizada. Na segunda questão, releia outro trecho da crônica, Mexeriqueira em Flor. Então, o trecho é esse: olhamos a terra de perto por minutos a fio. Na letra A, você vai identificar a forma verbal, que é o núcleo da oração. Então, aqui, o núcleo da oração, ou o verbo, vai ser olhamos. Você vai escrever na letra A. E ainda pergunta que a expressão indica a duração dessa ação. Que a expressão indica a duração dessa ação.
vai ser por minutos a fio, a duração em que essa ação é realizada. E que a expressão indica o modo como a ação foi feita. Então, o modo é de perto. Então, vocês irão escrever esses 3 termos que eu sublinhei aqui na letra A. Esse aqui é o verbo, é a ação. Esse aqui é o lugar em que a ação foi realizada. Aliás, o modo em que a ação foi feita. E por minutos a fio indica a duração da ação. E na letra B, no caderno, reescreva a frase, mudando essas expressões de lugar. Então, vocês irão trocar essas 3 expressões de posição. Por exemplo, você pode colocar de perto, olhamos por minutos a fio. Você pode colocar essa expressão no início e repetir o restante da frase. Ou, por minutos a fio, olhamos a terra de perto. Então, você muda de posição essas palavras. E na letra C, você vai reescrever a frase sem as expressões analisadas. Depois, você vai comparar com o período original e vai responder o seguinte questionamento. As expressões em estudo ampliam as informações sobre o verbo a que ligam ou não fazem diferença? Ou seja, vocês irão transcrever apenas esse trecho aqui. Olhamos a terra. Vocês não irão copiar esses termos aqui, porque eles estão ampliando o sentido do verbo. Então, vocês irão tirar esses daqui, e vão apenas repetir olhamos a terra, aqui na letra C. Depois você vai dizer as expressões que foram retiradas, a sua ausência faz diferença em relação ao verbo? Depois que você tirou, você acha que modificou alguma coisa, que fez diferença? Então, pelo que eu já expliquei, você vai concluir que essas informações, elas trazem mais, elas ampliam mais o sentido do verbo, ou seja, sem elas o verbo fica com sentido incompleto. Olhamos a terra, então aqui não diz como, o modo, a maneira, o tempo. Então, você vai concluir dizendo que essas informações, sem elas, o verbo fica com sentido incompleto. Então, elas ampliam o sentido do verbo. Sem elas, o verbo ficaria com sentido incompleto, tá certo? Então, só são essas 2 questões. Eu espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente complementa com a outra atividade do outro lado. Boa sorte.